Olá, veterinário! Muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma Vet Class Vet Empreendedor. A Vet Class que ajuda você, que é dono ou dona de uma clínica veterinária, a ter uma clínica veterinária que fatura até 3 vezes mais, sem precisar trabalhar mais para isso. Eu sou Clarice e na Vet Class de hoje a gente vai falar sobre o segredo das clínicas veterinárias que faturam até 3 vezes mais, sem precisar trabalhar mais para isso. E como vocês já perceberam, estamos de recesso no Vet Empreendedor, mas óbvio que eu não ia deixar você sem as nossas Vet Class gratuitas. E agora acompanhada com o meu Piquito, com o meu Bintico, como todas as mães empreendedoras, sabem que férias é sinônimo de criançada em casa, descanso e aproveitar os pequenos. Mas eu também tenho compromisso com vocês toda segunda, quarta e sexta a gente tá por aqui. Então, Clarice, vamos entender aí o contexto do segredo das clínicas que faturam 3 vezes mais, sem precisar trabalhar mais para isso? O que é isso? E quando a gente está falando sobre clínicas veterinárias que faturam até 3 vezes mais, a gente não está falando de mágica. Vamos começar a entender sobre isso, né? Não é mágica, é constância, é comprometimento, é fazer o que tem que ser feito, é alinhar os pilares. É a gente parar de pensar com uma cabecinha pequena de pequeno empreendedor e começar a tratar a sua empresa como empresa. Ter uma mentalidade de empresário. Por que eu tô falando isso? Porque a verdade é que nós temos clínicas e clínicas das nossas cidades e regiões, e empreendedores e empresários, empresários e empresárias. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que existem muitas pessoas que, por exemplo, viram alunos do Vet Empreendedor e em menos de um mês alcançam grandes resultados. Assim como a gente entende que tem empresas que nunca se tocaram de fazer um relacionamento com o cliente, nunca se tocaram de mostrar bastidores da forma correta. Por quê? Porque não se aprendeu isso na faculdade, porque não se aprendeu a ser um gestor, a se conectar com o cliente. O que se aprendeu foi a ser um médico veterinário, meu amor, não. E se eu sou um médico veterinário e sou dono da clínica, eu preciso também ter o comportamento de empresário. E aí o que acontece? Você vai lá, recebe ações matadoras de vendas, aplica e não tem o resultado esperado. Mas Clarice, eu fiz tudo direitinho. Pois é, mas você tinha uma base podre, uma base ruim. E não quer dizer que seu cliente é ruim, não quer dizer que a sua empresa é ruim. Quer dizer que o que você fazia antes de aplicar essa ação? Você tem um bom atendimento? Você tem um tratamento eficiente? Você conduz o seu cliente, o seu paciente da forma correta dentro da clínica veterinária? Você mantém um relacionamento? Como que é todo esse processo? Porque quando a minha base está estragada, imagine, pegar um Cytopoint, pegar um Apoquel, aplicar no animal e aí você pagou R$300 numa dose, o tutor vai dizer, não funciona esse remédio. E a questão é, o remédio estava bom? Bom dia, Gladys. O remédio estava bom, o remédio estava ok. Então, como que vai funcionar dentro de um tratamento dermatológico quando ele não está bom? Então, que a gente vai lá, vê, avalia o que aconteceu, reaplica da forma correta. E assim acontece com o seu negócio. Então, quando eu tenho um dos segredos de quem trabalha para faturar 3 vezes mais, para trabalhar menos e ser estratégico, o que a gente faz? A gente não foca só em ações, a bala de prata, o pó de pirlim-pim-pim. Aquela ação funciona. Gente, vamos desinfantilizar estas ações, esses negócios. Se você tem uma base podre porque você foi um gestor ruim, e não quer dizer que você vai ser ruim sempre porque você ligou a chavinha agora de ser gestor, não tem como funcionar. Não tem como funcionar com o poder que deve. O que vai acontecer? Você vai, poxa, gente, eu realmente não estava fazendo correto. Então, o que eu vou fazer? Eu vou alinhar minha base, entender que é minha persona, entender para onde eu quero ir, gerar relacionamento, criar os meus processos. E aí sim, as ações elas serão fantásticas, elas gerarão resultados incríveis. Eu vou trabalhar bem menos para isso. Mas eu preciso entender então o contexto de uma clínica que fatura até 3 vezes mais sem trabalhar mais para isso. Então a gente começa a entender que precisa de inteligência, a gente precisa de gestão e não de uma bala de prata que mata o lobisomem, não do pó da sininho de pirlim-pim-pim, não da mágica. A gente precisa de ações feita sob medida para o nosso negócio, mas a gente precisa também ter o olhar e a percepção de um empresário. É por isso que a gente trabalha tanto aqui no Vet Empreendedor a mentalidade
não de empreendedor somente, mas de empresário. Porque quando eu tenho uma clínica e o meu foco é crescer, é expandir e viver muito bem financeiramente vivendo da veterinária, eu tenho que começar a ter um olhar de expansão, um olhar de empresário. E quando eu tô pensando somente, ai, Clarice, não, mas o que eu ganho tá bom pra viver. Velho, tudo bem, se você quer ganhar o suficiente pra viver, eu quero ganhar o suficiente pra ter conforto, pra atingir mais famílias, mais clínicas, pra mudar o mundo através da veterinária. Eu não me contento com pouco, eu me contento com muito, porque o mesmo trabalho que eu tenho pra viver ganhando pouco, eu tenho pra viver ganhando muito. Então eu prefiro trabalhar para ganhar muito, para gerar mais transformações ao meu redor, nas famílias ao meu redor. Não adianta eu pensar pequeno, que eu vou passar trabalho na velhice, eu vou passar trabalho na família. Então eu prefiro passar trabalho tendo dinheiro para sustentar muito bem isso daí, do que passar trabalho contando moeda. Então a gente começa a entender isso. E quando eu começo a entender que faturar até 3 vezes mais, sem precisar trabalhar mais para isso, também quer dizer que eu estou transformando mais pessoas, eu estou chegando a mais famílias, eu viro a chave. Porque o médico veterinário, não vou generalizar que são todos, mas boa parte deles, elas têm essa visão de, mas dinheiro, fazer isso, fazer aquilo. Velho, quanto mais dinheiro você tem, mais dinheiro você tem para ajudar mais pessoas que realmente precisam. Porque aquela galera que começa a ter a síndrome de São Francisco de Assis, ela não tem dinheiro para fazer o bem, porque ela não consegue nem se cuidar. E quando eu cuido primeiro de mim, dos meus negócios e começo a transbordar isso para frente, eu começo a conseguir cuidar de muito mais famílias, muito mais pets e causar uma verdadeira transformação através da minha clínica veterinária. Então, quando eu começo a olhar para o meu negócio com um viés de empresário, entendendo a minha relevância no mercado e o quanto eu posso transformar o ambiente onde eu vivo a partir de um trabalho valorizado, eu começo a trabalhar a minha mentalidade de empresário. Eu não posso ficar com a síndrome de São Francisco de Assis, né? SOS Selvagens. Gente, eu não tenho nada com São Francisco de Assis. A gente ama São Francisco de Assis, a gente está numa paróquia de São Francisco de Assis, né? Então, mas o lance sabe aquela clássica, né? Aquele clichê lá do avião, primeiro coloque a máscara de oxigênio em você e depois ajude quem está do lado. Como você vai ajudar e transformar mais pessoas, faturar até 3 vezes mais sem precisar trabalhar mais para isso, se você não se cuidar. E não se cuidar, eu tô falando de não olhar para o seu negócio, como empresa. Porque a sua empresa depende de tantas outras famílias, sejam clientes, sejam funcionários. Se você começa a ter essa mentalidade e esse olhar como empresa, a trabalhar processos, a ser persistente, a fazer até dar certo. Por isso que quando você entra no Vai Winner, o primeiro módulo é Comece por Aqui, e eu falo dos 10 mandamentos do Vai Empreendedor, e um deles é fazer até dar certo. Porque muitas vezes eu trago ações, scripts e atividades específicas para você. E aí, às vezes, para você não vai funcionar, sabia? Mas é assim, não, mas faz sentido. Eu vou fazer essa ação como áudio. Às vezes eu disse, envia uma mensagem para reativar seus clientes. E aí não dá certo. E aí você, não, mas eu vou mandar áudio. E aí você manda áudio. Opa, a conversão melhorou. Aí você vai lá. Como que eu podia fazer para melhorar mais ainda? Aí você vai lá e vê a aula de boas-vindas que eu dou no Instagram, que vocês devem fazer, e manda um vídeo. Aí converte 90%. Então, percebe? Esse é o fazer até dar certo. Não é fazer, eu fiz tudo e não funcionou. Para de chorar que nem um bebê chorão e acorda pra vida de empresário, porque o negócio não tá aí pra passar a mão na tua cabeça. Se tu quer gerar transformação pra mais pessoas, você precisa parar de chorar que nem uma criança babona e levantar e ser um empresário de verdade e fazer até dar certo. Porque eu vou te falar uma coisa, de 0 a 100%, fazer o que tem que ser feito pra sua clínica crescer, depende 100% de você. Mas o funcionário não engancha. Quem é que contrata o funcionário? Quem é que treina o funcionário? Quem é que demite o funcionário?
uma divindade divina, porque ninguém vem pronto, meu amor. Ninguém vem pronto. Eu estou formando meu filho para ter uma mentalidade. Eu não sei se ele vai ser empresário, se ele vai trabalhar numa empresa, eu nem sei se a profissão que ele vai ter hoje existe, porque o mercado tá rolando aí. E a questão é, por mais que eu prepare ele, talvez ele não tenha todas as competências que ele precisa para ser o que ele quer ser, para trabalhar numa empresa que ele escolha. As pessoas não vêm prontas. E a gente está falando agora não só de capacidade técnica. Hoje as pessoas contratam por capacidade técnica e demitem por comportamento. E muitas vezes aquele comportamento não encaixou na empresa X, mas encaixa na empresa Y. Então a gente precisa moldar as pessoas. E se hoje o seu time não tem um time engajado, a culpa não é do time, a culpa é sua. Porque você não engajou, porque você não contratou correto, porque você não demitiu quem deveria. E eu sei que dói ouvir isso e você fica bravo comigo, me desculpa. Mas eu tô te acordando pra vida porque ontem foi Natal. Você esteve com a sua família, você pediu um Natal próspero, você pediu saúde, você pediu amor. Você pediu para que os seus negócios dessem certo. Só que pro seu negócio dar certo, você precisa assumir a responsabilidade de um gestor. Ai, mamãe. A mamãe tá falando sério. Como gestor, você precisa olhar pro seu negócio e entender que a culpa é sua de tudo que acontece, de ruim e de bom. Hoje, 75% dos negócios veterinários, sejam clínicas ou hospitais no Brasil, são de pequenas e médias empresas, ou seja, clínicas veterinárias de bairro, hospitais de bairro. Apenas 15% são das grandes redes, como Pet Love, Pets, que mais, gente? Ibasa. Hoje apenas 15% são das grandes redes. Do restante, 75% são clínicas e hospitais veterinários, que são esses seus negócios aí, que são os negócios de vocês. Só que, além desse dado, o que eu entendo? 100% dos pequenos e médios empresas, elas são reflexo dos donos. E quando eu entendo que a minha empresa é meu reflexo, eu entendo que se ela está legal, uau, eu tô conseguindo fazer... Meu amor, a mãe tá falando. Fazer um reflexo legal. Se a minha empresa está ruim, o que eu estou refletindo? Quer ver um dado importante? Uma informação pessoal. Eu pifei agora. Eu cheguei no final do ano, não pifei. Eu estou dando sinais que vai pifar. Sabe quando as máquinas começam a dar sinal que vai pifar? No sentido de cansaço. E eu conversando com uma mentorada que teve burnout. E ela disse, Clarice, eu te vi isso. Eu disse, ai, eu tô cansada também. E eu já liguei pro meu terapeuta. O terapeuta disse, Clarice, tu não tá com burnout. Tu tá cansada. Mas vamos conversar? Então eu comecei a pensar, bom, eu vou conversar com o meu terapeuta, eu vou ver um treino na minha academia mais focado no meu tipo físico, então nutrição e academia eu já tenho, falta o quê? Acompanhar aqui, ó, porque a gente precisa estar fortalecida aqui, emocionalmente, porque ser empresário nos demanda grandes desafios com pessoas, com empresas, com clientes, com funcionários. Então, quando eu tô falando de segredo de uma clínica que fatura até 3 vezes mais, sem precisar trabalhar menos para isso, não é segredo de mágica. É fazer o que tem que ser feito. É trabalhar os pilares do posicionamento inteligente, da captação de clientes, da gestão. E a gestão envolve... Ó, a gestão de gestão, eu tô brigando com vocês, não vou fazer isso. A gestão envolve trabalhar pessoas, trabalhar clientes, trabalhar você enquanto gestor, enquanto dono da clínica veterinária, atendimento de excelência, fidelização eficiente. Esse é o segredo. É fazer a dar certo. E não quer dizer que você vai pegar, pode ser os cursos do Vet Empreendedor, pode ser os cursos de outros colegas da área, e vai dar certo de primeira. Às vezes vai, porque você já tinha uma base boa. Às vezes você vai ter que arrumar toda a sua base, que ela tá tudo cagada, você não sabe nem quem é seu cliente, você só postava promoção no Instagram, você só atendia cliente por precinho, porque o seu posicionamento é esse, a sua apresentação pessoal não tá legal, a sua fachada não tá legal, a sua comunicação não tá legal. E aí não tem mágica, meu amor, pra fazer dar certo. Você tem que arrumar a base e aí você vai construindo os processos. Senão você vai viver trabalhando 12 horas por dia sem ver a cor do dinheiro, porque você não tem um time treinado que faz acontecer mesmo quando você não está lá, porque você não tem, sabe o quê?
Um posicionamento que atrai o tipo de cliente que você quer. Porque você nem sabe quais são os problemas que o seu cliente tem para você resolver e se conectar profundamente com ele. E aí você vai continuar limpando baia, medicando, limpando o consultório bem rapidinho para já poder atender o próximo que tá ali. Depois você vai ficar pagando boleto até 10 horas da noite. E vai ter cliente que vai ter erro de processo, vai ter cliente reclamando, falando mal da sua marca. Por quê? Porque você não alinhou a base. E aí chega lá, nossa, eu não postei, vai lá e posta qualquer coisa. E aí reclama que o Instagram não traz cliente. Então percebe que uma coisa leva a outra. Percebe que faturar até 3 vezes mais, sem precisar trabalhar mais para isso, exige que você faça um trabalho inteligente e não somente execução de médico veterinário. É você olhar para sua empresa como empresa. É olhar para você como médico veterinário empresário, transformador de famílias. Sejam essas famílias funcionários ou sejam essas famílias clientes. Porque quando você começa a galgar esse crescimento, você vai chegar primeiro nos 50 mil. E quando eu chego no primeiro 50 mil da minha clínica veterinária, eu tenho um olhar de águia. Ou seja, eu perdi o medo de altura. Eu aprendi a voar mais alto. Eu aprendi a ter força para ver as oportunidades. E quando você vai lá voando como uma águia, um olhar de águia na sua clínica veterinária, você chega aos 100 mil de faturamento. Que é quando você virou um gorila. Por quê? Um gorila, ele tem força, ele tem robustez no faturamento. E quando eu tenho essa robustez no faturamento, no crescimento, nos 100 mil, eu começo a fazer qual é o comportamento do gorila? Buscar novos territórios. Então, como gorila, você vai começar o quê? A buscar esses novos territórios, até chegar ao leão, onde você é o rei da selva. Porque você está faturando mais de 200 mil. E por que você é o rei da selva? Porque toda a cadeia de negócios da sua cidade e região começa a ser influenciada por você enquanto empresa e empresário. As pessoas ficam olhando o que você faz, elas copiam o que você faz, você inspira as outras pessoas a fazer, a buscar mais, a gerar movimento. É por isso que você é o rei da selva quando fatura 200 mil. E sabe por quê? Porque você já sabe a fazer o que tem que ser feito. E é nesse momento que você se cuida ainda mais, porque quando a gente baixa a cabeça, a coroa cai. Então, é entender que quem fatura até 3 vezes mais é se olhar como empresário nos fins das contas. Entender que não é um bico, que não, você não vai dar aula na faculdade para ter um fixo e aí ver o que dá na clínica. Não, você não vai trabalhar como RT de outros lugares para ter um salário fixo e ver o que está na clínica. Não, você não vai focar em ser volante para depois ver o que dá na clínica. Primeiro você vai fazer a sua clínica veterinária acontecer. Porque independente do que você sonha aí, do que você fantasia na sua cabeça que vai trazer segurança, isso é uma grande mentira. Porque a gente só faz crescer e dar certo naquilo que a gente foca. E se você não tá focando que você quer o dono da sua clínica, como é que a sua clínica vai crescer? Como que você vai faturar até 3 vezes mais sem trabalhar mais para isso se você tá focando a sua atenção em vários lugares? Independente do que você fizer, enquanto você não tiver foco, não vai dar certo. Não vai lhe dar os frutos que você merece colher. Se você é dermato, acupuntura, cardiologista, sei lá mais o que, você vai ser excelente numa só especialidade? As chances são grandíssimas que não. Então, se você é volante, se você é professor de faculdade, se você é dono de clínica, você não é excelente em nenhum, você é medíocre em todas elas. Isso não é ruim, quer dizer que você é na média. E quer dizer que você nunca vai ter uma vida épica. Quer dizer que você nunca vai ter o que você merece ter. Só que para você ter o que você merece ter, você precisa sim de trabalho duro, de trabalho inteligente. E no começo, a gente passa por algumas questões que a gente não gostaria de passar. E é por isso que você tá aqui, ó, com o Vet Empreendedor, recebendo isso, recebendo essa informação, essa mentalidade. Porque acredite, a única coisa que trava você de crescer, que trava você nos 10 mil de faturamento, nos 5 mil, que trava você de não conseguir ter uma viagem agora de férias de final de ano, que trava você de não ter férias, que trava você de não conseguir fazer um tratamento completo, de fazer todos os exames necessários com o tutor, é você mesmo. É a sua conduta, é a sua mentalidade.
Porque você pensa, mas eu não vou cobrar consulta, eu só vi que era isso, tava na cara. Mas eu não vou cobrar isso pela mão de obra. É só fazer isso rapidinho. Só que pra você fazer isso rapidinho, meu amor, você fez, sei lá, 5, 6 anos de faculdade, mais especialização, e mais treino, e mais lágrimas e estudo pra caramba. Foi tempo que você deixou de estar com a sua família. Foi tempo que você deixou de fazer o que queria fazer, de, sei lá, fazer nada, pra saber hoje que é só rapidinho fazer. E a outra pessoa não tá valorizando porque você não teve postura o suficiente pra se valorizar. Percebe? E trabalhar menos e faturar mais é eu ter processos, é eu cobrar bem pelo que eu faço, ter um ticket médio por cliente alto. E o que é um ticket médio por cliente? Um cliente na minha clínica veterinária gastar no mínimo R$500 sem terapia. Se eu entendi que tem uma vacina, aquela vacina precisa de hemograma, eu vou fazer e já vou vender o combo completo. Se eu entendi que aquele paciente precisa do tratamento e precisa de profilaxia e sei lá mais o que, eu tenho uma postura e uma conduta que vai fazer ele fechar. Mas o meu cliente vem e nunca quer fazer nada. Porque você atrai o cliente ruim. E o que atrai o cliente ruim? Postura, posicionamento. O cliente merdinha que chama outro merdinha que diz que você é uma clínica baratinha e resolve. Com o perdão da palavra e com todo respeito. Mas eu preciso acordar. Mas Clarice, o que eu tô fazendo? Que eu tô atraindo esse cliente? Como tá a tua identidade visual? Como tá a tua linguagem? Como estão as tuas redes? Como tá a tua postura? Porque, sabe, esse dia eu vi um meme de médico humano que dizia assim, esse é o médico bonzinho, esse é o médico não sei o que, esse é o médico não sei o que, que era aquela linguagem. Vamos fazer então um hemogramazinho pra ver o que tem nesse bichinho. Gente, isso é a postura do médico? Tudo bem se você quer ser fofo. Mas no momento técnico, você é a maior autoridade, até mesmo que o presidente da república, dentro do consultório. Porque quem entende do que está fazendo é você. Até mesmo quando você está indicando para um colega que é o melhor caminho. Então isso é uma mentalidade de um empresário que fatura até 3 vezes mais sem precisar trabalhar mais para isso. Isso é uma jornada... Tá com sono? Tá com sono? Eu tô aqui em recesso fazendo o que tem que ser feito. Porque eu entendo que aquecer vocês, trazer esse conteúdo, essa mentalidade é importante para eu seguir o meu propósito de mudar o mundo através da medicina veterinária. Com o neném no colo, com sono, com o dedo manchado, de carimbo, mas nós estamos aqui, né, Bento? Ensinando o segredo das clínicas veterinárias que faturam até 3 vezes mais, sem precisar trabalhar mais para isso, né? É? Então é muito sobre isso, porque eu entendo a minha responsabilidade com quem aqui está. Porque eu entendo a minha responsabilidade com o propósito que eu assumi enquanto vet empreendedor. Porque eu tenho uma mente empresária, porque eu sei que isso vai fazer mais clínicas veterinárias crescerem, mais clínicas veterinárias serem valorizadas e mais pessoas vão entender o valor de ser um vet empreendedor empresário. Percebe a diferença? Então eu tenho que entender que para eu ser um médico veterinário excelente, para eu faturar até 3 vezes mais, sem precisar trabalhar mais para isso, eu preciso me entender enquanto empresário. Eu preciso treinar o meu time, delegar e fazer o que cabe a mim e não ficar limpando baia, não ficar limpando consultório, não ficar mandando mensagens para confirmar a consulta do cliente. Contrata uma assistente remota que você paga por hora e ela te traz um resultado incrível. Contrata um estagiário para ser teu auxiliar veterinário, treina ele e dá uma oportunidade de crescimento junto com a empresa. Então percebe, a gente consegue começar de onde estamos com o que temos, desde que você tenha vontade, mentalidade, seja um empresário e faça o que tem que ser feito sem mimimi. Cuida de você. Cuida de você enquanto empresa, enquanto empresário. Enquanto você não fizer isso, você nunca vai ser uma clínica veterinária que fatura até 3 vezes mais, sem precisar trabalhar mais para isso. Você vai continuar sendo aquela clínica veterinária que trabalha 12 horas por dia, que não vê a cor do dinheiro. Você vai continuar sendo aquela clínica veterinária que é você que vai limpar o chão, você é a faxineira, a auxiliar veterinária, o veterinário e o gestor. Enquanto você não pensar assim, você não fizer isso que eu estou te dizendo aqui, você vai continuar sendo um veterinário medíocre. Porque você não vai ter dinheiro para ir nos melhores congressos, você não vai ter dinheiro para participar dos eventos, você não vai ter dinheiro para se especializar, você não vai ter tempo para isso. E aí você vai ver outros colegas crescendo e se perguntando, o que eu estou fazendo de errado?
E talvez nesse momento foi ser somente veterinário. Olha que interessante, olha que contra-intuitivo. Quando eu sou somente veterinário e eu não sou empresário, eu estou colocando em risco a minha saúde, a saúde da minha empresa e as famílias que eu posso transformar. A minha cunhada, ela terminou a pós agora de neurologia, lá na Clivépa de São Paulo. E ela disse, Clarice, como depois da pós eu tô pegando neuro? Esse cara ainda não tá pegando neuro agora, depois da pós. Tu tá vendo que é neuro. O que acontecia é que antes tu não tinha esse conhecimento e você não sabia os sinais quando era uma neuro. Você suspeitava, talvez sim, talvez não. É que agora você sabe, você vê. Então ela treinou o olhar de águia dela para ver, para saber quando é neuro ou não. E quando você tem essa percepção, quando você entende essa mentalidade de empresário, você começa a ver. E agora você vê, aqui é erro de processo, aqui é erro de atendimento, aqui é erro do financeiro, aqui é erro de compras. Então quando você começa a perceber isso quanto empresário, você começa a arrumar parafusos, arrumar pequenas dobradiças para mover grandes portas, que é aumentar o seu faturamento exponencialmente. Não é à toa que eu tenho um mentorado que foi de 120 mil por mês, juntando as duas unidades, está faturando 307 mil por mês. Não é à toa que eu tenho mentorado que faturava 57 mil e agora está faturando 90 mil por mês, em um ciclo, em 6 meses, em um ano. Por quê? Arrumamos ajustes e eles entram na clínica e me dizem, Clarice, agora é até estranho, porque eu chego na clínica e eu sei nem o que eu faço, porque tá todo mundo fazendo o que tem que ser feito. Eu disse, agora tu entra na clínica e traça estratégias. E agora você começa a trabalhar teu posicionamento, aumentar teu valor percebido, cobrar mais caro tua consulta, porque tu é o tchan da clínica. Aí você começa a trabalhar para aumentar o valor do ticket médio do cliente. Então, olha quantas coisas se pode fazer para aumentar o faturamento quando a gente começa a trabalhar aqui, enquanto médico veterinário, enquanto dono de empresa e fazer o negócio acontecer. Então, Vetes, de verdade, eu espero que vocês comecem a trabalhar essa mentalidade de vocês para que vocês possam trabalhar mais. Aliás, faturar mais e trabalhar menos. E tudo começa aqui, dentro da estratégia, dentro da comunicação de vocês, tá? Como empresários, como vet empreendedores, transformadores da região e do lugar que vocês estão. Tá bom? É por isso que aqui a gente faz Vet Class segunda, quarta e sexta gratuita para entregar essas ferramentas para que vocês possam faturar até 3 vezes mais sem precisar trabalhar mais para isso. A gente está encerrando um ano aí, última semana de 2022. E você, o que está melhorando pro ano que vem fazer acontecer? O que você vai fazer de diferente em 2023 para ser uma clínica veterinária que fatura até 3 vezes mais sem precisar trabalhar mais para isso? Qual é a primeira coisa que você vai fazer? Porque não adianta você fazer ali as suas resoluções de 2023 e não traçar o plano de ação para fazer a execução. Porque sem meta, plano de ação e execução, você continua onde está ou até diminui. Porque o mercado está crescendo exponencialmente, outras clínicas veterinárias estão abrindo e talvez se eles têm a mentalidade um pouco mais empresarial que a sua, você está perdendo cliente para eles e indo à falência. Então, quando a gente não está em movimento, não está agindo, não está crescendo, trabalhando time, trabalhando fidelização, posicionamento, eu já estou quebrando. Se eu não estou em movimento, você está quebrando e não sabe. E o que é movimento, Clarice? Para minha clínica veterinária faturar até 3 vezes mais, sem precisar trabalhar mais para isso. Posicionamento inteligente. Gestão que envolve pessoas, processos, financeiro, atendimento de excelência, o casamento perfeito da experiência do cliente com a ciência e fidelização eficiente. Quando eu trabalho... captação de clientes, né, meu amor? Para renovar o ciclo. Quando eu trabalho isso... O neném dormindo, ó. Quando eu trabalho isso de forma eficiente, estratégica, do jeito certo para um dono de clínica veterinária, eu faturo muito mais que 3 vezes mais e trabalho muito menos. Porque eu fui inteligente. Eu fiz um trabalho duro, inteligente. Não um trabalho burro, cansativo, que me faz trabalhar 12 horas por dia e não ver a cor do dinheiro. Faz sentido? Vocês percebem essa diferença? Vocês começam a entender qual é a virada de chave para ter uma clínica que cresce exponencialmente? É sobre isso. Por isso que, segunda, quarta e sexta, a gente tem Vet Class aqui, aulas gratuitas aqui, para trazer essas ferramentas, para que vocês percebam onde que está o ajuste que precisa ser feito,
para a clínica veterinária de vocês faturar até 3 vezes mais, sem precisar trabalhar mais para isso. Então, quarta-feira, eu te espero, 11h30 da manhã, para vocês terem mais ferramentas para fazer a sua clínica veterinária faturar até 3 vezes mais, trabalhando menos, tá bom? Então, me despeço de vocês aqui. Espero ter contribuído de alguma forma aí com as clínicas veterinárias de vocês, com o sucesso de vocês. E a gente se encontra de novo, 11h30 da manhã, quarta-feira, aqui no Vet Empreendedor, para a gente ter mais ferramentas para faturar até 3 vezes mais, sem precisar trabalhar mais para isso, tá bom? Um grande beijo e empreenda veterinário!